dia, boa tarde, boa noite, muito bem-vindo ao nosso MBCV Cast. E nós, toda quinta-feira à noite, estamos com um convidado que vai nos trazer experiências, vivências, e nós queremos te convidar a estar ligadinho aqui no nosso canal. Nós estamos também nas segundas-feiras pela manhã, 9 horas da manhã, com outro MBCV Cast, falando com o apóstolo do ministério, falo do Ministério Batista Cristo é a Vida, de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. E você sempre é nosso grande convidado. Se você não é do nosso estado ou não é da nossa cidade aqui de Novo Hamburgo, quando passar por aqui, vem aqui no MBCV, vem conhecer esse trabalho maravilhoso que o Senhor tem levantado aqui no sul do Brasil. E nesta noite nós falamos com a Grace Nascimento. Seja muito bem-vinda, Grace. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Ah, legal. A Grace faz a profissão dela, né? É algo que incomoda muita gente e deve incomodar você também. E nós vamos falar então com a Grace. Ela é personal training. Vamos lá, o que é um personal training, Grace? Nos dias de hoje, né? Porque as coisas mudaram, né? Então, basicamente é um treino específico para a pessoa, né, que me contratou. Então, eu vou organizar, de acordo com os objetivos da pessoa, um treino específico para ele, né? Eu vou acompanhar. Claro que hoje em dia, com as modernidades, a gente tem o atendimento online, que são as consultorias online, que também... Tu acha que dá certo? Tu fala com a pessoa e a pessoa diz que faz. Não, mas tem... Óbvio que tem as que não são presenciais, né? Que aí eu conto com a fidelidade dos meus alunos, que é fazer, né? E cumprir. Às vezes eu peço uma fotinho pra ter certeza que fizeram. Sim. Mas tem momentos também que é consultoria online, que daí eu ligo e faço, dou a aula e a pessoa vai fazendo e eu vou ali coordenando, né? Também tem essa possibilidade hoje, por conta, né, de WhatsApp. Tem os aplicativos que a gente pode ter essa facilidade, né? Mas praticamente é isso, é tu me contratar com os teus objetivos e eu montar algo específico para ti, de acordo com a tua agenda, né? Com o horário que tu tem, para melhor atender e te ajudar, né? Com o exercício físico. Ah, sim, porque hoje a gente vê muita gente trabalhando em home office. E até quando começou esse tipo de trabalho de home office, não existia um sistema que a empresa também podia controlar se o funcionário estava de fato em home office, né? Mas pelo que eu sei, agora as empresas também já têm seu sistema de controle para ver se o funcionário está ali na frente do home office, na frente da TV, do computador. E aí, tu passa muito tempo sentado, né? E isso é uma coisa que tem afetado muitas pessoas. Talvez você seja, né, um desses novos trabalhadores de home office que passa o dia na sua casa. E uma das coisas interessantes que quando tu tá fazendo home office, tá lá na frente do teu note, no teu computador, trabalhando, há uma facilidade bem grande de você... também, né, tem essa questão postural, mas de comer alguma coisa. Com certeza. Sempre tem uma coisinha ali, né? Sempre tem um petiscozinho do lado para ir beliscando. E isso, com certeza, vai trazendo muitas coisas que prejudicam a saúde, né, Grace? Então, qual é o tipo de público que te contrata? Então, antes, né, eu trabalhava somente com adultos. Na verdade, eu comecei... trabalhando como personal de adultos e pilates. Em academia, né? Em academia, isso. E aí, claro, antes disso, tive muitas experiências, né? Porque a educação física hoje, ela tem uma ampla grade de possibilidades. Eu dei aula, fiz estágio, dei aula de natação para criança e para adulto, hidroginástica, trabalhei com dança em projetos sociais também. Danças específicas, né, danças urbanas, e aí depois eu fui entrando para a área, né, quando eu fui conhecendo que tinha mais coisas. Então eu comecei através de um estágio obrigatório da Fevale, onde eu me formei, e depois dele eu fui contratada pela academia, que foi a Academia 9, né, que foi onde eu fiquei ali 10 anos,
que ali eu me desenvolvi, né? Através da academia, eu tive a oportunidade de trabalhar com pilates, com personal, que era algo que antes eu não tinha uma visão de trabalhar, porque eu achei que eu ia ficar só na área da dança, por eu ter vindo, né? Sim. Com essa bagagem. E aí eu comecei a fazer outros cursos e sempre me identifiquei muito com criança. E a partir daí eu fiz um curso. O primeiro curso foi o de Zumba Kids, que eu fui para os Estados Unidos, onde eu participei de uma convenção de Zumba. Lá eu fiz o curso de Kids. E quando eu voltei, aí eu abri uma turminha na I9, onde eu dava aula de dança, né? Que são ritmos latinos. E a partir dali que eu comecei, né? Com essa área de crianças. Após isso, depois de muitos anos, né, trabalhando com Zumba, personal e as crianças, entrou a pandemia, né? Então, com a pandemia, a gente teve primeiro aquele baque, né? Como vamos fazer? Eu ainda trabalhava também com Pilates na I9. Tudo né? Presencial, né? Tudo presencial, e aí a gente teve que ir fazendo escalonado, né? Ia, um dia trabalhava, né, por conta do distanciamento, enfim. Aí depois foi passando o tempo, eu tive as minhas gestações, né? E a partir dali eu decidi ficar só com o personal, que eu tenho uma liberdade maior de organizar os meus horários, né? Porque eu queria acompanhar o desenvolvimento dos meus filhos. É isso, né? aí. A Grace tem 2 filhinhos lindos, e ela é casada com o pastor e chefe funcional Igor, aqui na sede, né, do MBCV, do Juad, né? E ela também é, né, chefe funcional do Juad aqui na sede. Ela vem dessa área de dança. Até antes da gente continuar o papo sobre a tua profissão, porque eu tenho uma pergunta que eu vou fazer depois, né? Mas eu já pode ir pensando, né? Eu conheço alguns profissionais de educação física, não é alguns, que terminaram a sua formação e não conseguiram se encaixar até hoje, né? Mas a gente vai falar sobre isso depois. Mas aí, Grace, como é que tu chegou aqui na igreja? Como é que foi essa chegada? Quanto tempo tu congrega aqui na MBCV? Alguns aninhos. Alguns aninhos. Na verdade, a minha mãe começou a vir na igreja antes. E eu vim a partir dos 7 anos. Com 7 anos a gente entrou e tinha o Kids, né? Sim. Que era o Dança Kids. Então eu participei do Dança Kids até os 10 anos de idade. Depois eu fui... 13. Depois eu fui pro estúdio, que era dos maiores. E ainda assim participava da dança do Juad, né? Então eu sempre fui envolvida com dança. E na nossa época, entre os 10 e 13 anos, a gente brincava muito na rua, né? Hoje em dia a gente já não vê mais muito isso, a não ser em condomínios, Sim. né? Então a gente ficava até 10 horas da noite jogando bola, vôlei, patinete, roller. Então eu sempre fui envolvida com isso. E então a partir daí que eu comecei a criar o gosto por movimento, né? Sim. E através da dança em si, que eu também busquei essa área, né? Que era o que eu mais me identificava. Então, eu pude desenvolver através do Juad, do estúdio, essa parte artística, né? Esse dom. E a partir daí eu pensei, bom, me identifico com isso, então vou para a área da educação física. E pensava que eu ia trabalhar só com dança. Só que não. Sim. Só que não. Só que não. Então, a partir daí que eu iniciei. E quantos anos tu estás, então, na igreja? Desde os 7, hoje faço 33 mês que vem. Faz a conta aí, eu sou educadora física. Não faço a conta. Só matemática. 3 vezes 7, 4 vezes 7, 28. Então, são 7, 17, 27. São quase 30 anos. Não, 26. Pois é? Quase 30 anos. Meu Deus! 7 envolvida. Muito legal, né? Tive a diferença que faz também, né? Esse espaço que a gente tem para desenvolver esses dons e talentos, né? Porque nada mais é que, com certeza, eu conheço muitas pessoas que não eram envolvidas com nada, chega na hora de escolher uma faculdade e não sabem para onde vai, porque realmente, né? Para onde eu vou, como é que eu vou escolher algo? Não teve vivência em nada, Não teve vivência, como eu vou escolher algo que vai ser pro resto da minha vida? Por isso que tem muitas pessoas que iniciam na faculdade e daqui a pouco trancam, porque, não é, não era isso. Não me encaixa, né? Então, quando se tem essa vivência, essa experiência, e tu conhece, não, eu gosto de trabalhar com isso, eu gosto... Claro, a gente não vai
saber, como eu falei, eu achei que eu ia trabalhar com dança porque foi o que mais me identificava, né? Sim. Quando eu entrei, eu vi que as áreas dentro da educação física eram muito, né? Então, eu fui experimentando, né? Sim. Até eu ver onde me encaixava. E daí, voltando lá, então, a essa pergunta, né? Porque, claro, eu tô falando aí de formandos de 10, 15 anos atrás, então pessoas que já se formaram há muito mais tempo, né, na faculdade e não conseguiram encontrar uma zona de atuação, né? E aquilo até me chama atenção, né? Por que as pessoas fizeram então aquela faculdade, por que não foram para outra, mas até tentaram. Mas parece que antigamente existia assim, ó, tu é professor, tu faz uma formação de educação física, tu vai ser professor de educação física em alguma escola. Hoje tem essa diferença, né? Quando eu fiz a faculdade, que eu me formei em 2012, eu me formei em bacharel, né? Tenho licenciatura e tenho bacharel. Licenciatura, escola, bacharel pode atuar em outros ramos, né? Vamos dizer assim. E quando eu entrei, justamente já tinha essa divisão pra gente conseguir se ver, né? Direcionar. Onde se direcionar, exatamente. Então, realmente, quando eu entrei, eu já sabia o que eu queria. Então, isso é uma coisa que eu acho que facilita. Sim. Porque quando a pessoa não sabe muito pra onde ela vai, ela tá... Ou vou fazer administração. Que é a pessoa, vou fazer administração porque, já como eu não sei o que é administração, eu vou usar pra alguma coisa, né? Sim. Mas eu já sabia, eu acho que uma das coisas que facilita, que faz a pessoa não desistir ou não acabar não continuando é realmente ela entrar pra faculdade sabendo o que ela quer fazer, né? E também tu ter experiências dentro, né, desse tempo de curso. Porque quando eu entrei, eu fiz vários estágios, né? E às vezes, claro que eu também tive totalmente a parceria dos meus pais, né? Que eles que pagaram para minha faculdade. Então, isso era uma facilidade também, porque eu não tinha necessidade de trabalhar em outras coisas, né? Então, eu pude fazer estágios na minha área, que foi o estágio da hidroginástica, de natação, que eu pude ter vivências e ver se aquilo ali ia se encaixar comigo, né? Então, isso foi uma facilidade também, que me fez ter essa experiência, né? Até eu entrar no estágio, que me fez continuar, né, depois a contratação do curso, né. Então, acho que o fato de tu ter experiências na área antes, quer dizer, no período que tu está também já estudando, facilita. Na verdade, acho que vai te incentivando, vai te animando, né? Exatamente. Vai vendo possibilidades, né? Mas eu ouvi falar também que tu é bem boleira, é verdade? Sou. Hoje em dia já não tô tanto, mas eu jogo. Eu jogo uma vez na semana. Tu ainda jogo futebol. Mesmo Voltei, a gente tem a ajuda do pai, da avó. E a gente vai tentando, né? Eu gosto bastante, é uma coisa que me anima, né? Me deixa disposta. E me ajuda a voltar, né? Ao que eu era antes dos babies, né? Voltar ao corpo, né? A forma. Então... E como é que funciona, né? Então, como mãe, como líder do Ministério Joad, também atua na dança da igreja, aí tem a tua profissão. Como é que funciona todo esse, o teu dia a dia, essa tua rotina? A gente se vira nos 30. Na realidade... Esposa, né? Também não tem tem que limpar a casa, né? Tem tudo, né? Mas eu acho que justamente por isso, entrando agora num novo assunto, né? Mas como eu comentei, entrou a pandemia... E aí eu acabei, foi ruim, obviamente, né? Mas eu usei dessa oportunidade e aproveitei, né? Que muitos alunos começaram a pedir atendimento a domicílio. Eu ia te dizer, na pandemia parece que deu um boom nessa coisa de fazer, as pessoas parece que foram despertadas, exatamente, né? Tanto, em muitas áreas, essa também. Tanto consultorias online, que eu acho que se permitiam mais, né? Sim. Quanto o atendimento online, presencial, a domicílio, porque aí não tinha também tanto o convívio com as outras pessoas, né? Porque estava mais isolado. Sim. Obviamente, eu usava máscara, né? Tinha todos aqueles cuidados. E ali começou, na verdade, além das pessoas também que eu conheci através do meu trabalho da Inove de tanto tempo, né?
as pessoas começaram a me indicar, a me ver, ó, atendi lá os filhos, daqui a pouco o irmão, eu quero te contratar porque tu tá atendendo os filhos do meu irmão. Aí daqui a pouco, essa história foi bem engraçada, eu tava atendendo uns alunos no pátio do prédio, e uma aluna do prédio do lado tava me vendo, né? Depois ela me mandou mensagem: Grace, eu vi que tu tá atendendo fulano de tal. Pai, eu também quero que tu venha atender meus filhos. E assim começou. E hoje... O famoso boca a boca. Exatamente. E hoje, e além das pessoas também que às vezes vê as postagens, né? Que legal esse trabalho, não conhecia. E aí começou só esse atendimento a domicílio, o que me facilita, sabe? Organizar alguns horários para mim conseguir dar conta de tudo, né? Ou seja, então tu vai até a casa da pessoa, ou até o condomínio, enfim. Exatamente. Tu vai até onde a pessoa está. Isso. E agora, eu queria te fazer uma pergunta que me é... Talvez a minha pergunta é a pergunta da nossa audiência, né? Por exemplo, se a pessoa não tem nenhum equipamento em casa, mesmo assim ela pode ter um atendimento personalizado? Pode. Pode, porque hoje em dia a gente tem... Na verdade, a gente precisa do nosso corpo para fazer exercício, né? Hoje em dia, a gente fala dos exercícios funcionais, que são os básicos, que é o sentar, o levantar, que é o que a gente faz, né? Então, obviamente, eu também tenho alguns acessórios que eu levo, né, para casa, o que me auxilia. Às vezes eu utilizo a academia do prédio, né, e o espaço, a área externa dos prédios. Então eu sempre digo, eu uso o que tem, né? Então, se a pessoa tem escada em casa, eu vou usar a escada. A cadeira, eu uso a cadeira. Então, eu utilizo do espaço que tem, do acessório que tem. Claro, havendo a necessidade de outras coisas. Às vezes, a própria pessoa quer comprar para ter em casa e fazer os outros dias, né? Que eu não atendo. Ou até mesmo eu levo o acessório até o local onde eu vou atender, Tu dá, por exemplo, tu vai, atende a pessoa em determinado dia e tu dá uma série de exercícios para os outros dias ou depende. É só... Depende. Depende. Tem alunos que eu atendo uma vez na semana e fazem outras atividades. E às vezes daí não tem a necessidade de eu deixar um treino. Tem alunos que eu atendo 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Então esses alunos que eu atendo mais, eu não deixo treino porque eu já acompanho eles, né? E como hoje a maioria dos atendimentos são crianças e adolescentes, eles fazem outras atividades. Então não tem a necessidade de eu ainda dar outro treino, né? Pois a partir de que idade tu atende? A partir de 5 anos. Hoje eu tenho alunos dos 5 até os 47. Agora, falando como uma pessoa da audiência, com 5 anos não seria só um entretenimento? Não. Não? Explica aí direitinho, então, para Isso mesmo que eu ia falar, né? Hoje em dia, na verdade, se tu for analisar, a atividade física, ela é necessária desde bebê, né? Porque a criança, ela tem um crescente no desenvolvimento. Ela não pode simplesmente do nada, ela não vai começar a caminhar, né? Ela precisa aprender a, primeiro, ficar sentada, equilibrar a coluninha dela, fortalecer aquela região. Depois ela vai começar a aprender a se virar, a rolar, a engatinhar, para depois escalar, aí caminhar, aí subir a perninha. Então tem né? Tá, mas isso é a natureza. A natureza, mas a gente tem que incentivar, né? Se eu deixar o meu bebê lá, por exemplo, o Felipe, paradinho, ele não vai... Quer dizer, agora ele já faz, né? Mas antes, para mim ajudar ele nesse desenvolvimento, eu vou criar um espaço para ele desenvolver. Eu vou trazer acessórios para ele aprender a pegar. Eu vou começar a girar ele para ele aprender a rodar. Então, eu tenho esse caminho. A mesma coisa as crianças. Então, a partir dos 5 anos, eu vou trabalhar coisas que vão auxiliar eles, obviamente, de acordo com a faixa etária deles, né? Eu vou trabalhar o equilíbrio, eu vou trabalhar a questão de resistência, eu vou trabalhar a coordenação motora. Então, coisas que vão auxiliar eles para o decorrer da vida, né? E hoje a maior parte do que os alunos me procuram, principalmente na adolescência também, é questão postural. E com a pandemia agravou muito, porque eles ficavam muito tempo na frente do computador. Ou sentados na cadeira, ou até mesmo sentado na cama, né? Porque eles já não tinham mais não tinham mais parada. Então, eles ficavam muito nessa posição. Então, tenho muitos adolescentes hoje que tratam escoliose.
né? Que é o desvio da coluna. Então, às vezes as pessoas, mas o adolescente, a criança vem te procurar para quê? Justamente para isso. Tem casos específicos que já vêm, né? Com essas limitações, e a criança a gente já incentiva justamente por isso, pela mobilidade, pela coordenação motora, trabalhar a parte respiratória, assim como tem outras atividades específicas, né, natação, por exemplo, que é uma coisa que trabalha bastante, que ajuda bastante na questão pulmonar, né, então, para dar esse caminho para eles. Né, o maior índice, o que vai ajudar eles a serem adultos ativos é ter uma infância ativa. Mas a gente teve. Eu tive. Olha, eu não fiz nada disso na minha infância, porque nem existia, tá? Mas a gente subia em árvore, a gente subia em telhado, a gente corria dos vizinhos quando a gente tinha feito alguma coisa errada. A gente tinha uma vida ativa, né? Hoje em dia não é assim, por conta das telas, né? Então, às vezes eu tenho pais que me procuram, Grace, eu preciso tirar meus filhos da frente da internet, da televisão, do videogame, né? Então, eu tento sempre trazer ali, geralmente até os 11 anos de idade, 12, que eles não têm interesse em estética, né? Sim. Eles têm interesse em brincar, eles querem... O que eu tento trazer? Dinâmicas... com que eles vão aprendendo a gostar do exercício, se divertindo. Então, não tem porquê, obviamente, pegar uma criança de 5 anos e ficar botando ela lá num aparelho. Nem cabe no aparelho, né? Então, eu trago o exercício de outra maneira. Brincando, e eles vão se exercitar e trabalhar as mobilidades, enfim, né? E assim os adolescentes. Mas hoje, os meus adolescentes são as minhas crianças de antes, né? Então, eu tenho alunos que eu conheço há 10 anos. Sim. Que eu atendi com 5... E há 2 semanas atrás fiz 15 anos, né? Então é muito legal ver esse desenvolvimento. E hoje, na adolescência, a gente trabalha força, trabalha parte muscular também, com mais intensidade, né? Então, eu vou trabalhando de acordo com cada faixa etária. Tá, mas aí quando uma menina de 13, 14 anos chega pra ti e diz que quer fazer aumento, né, de perna, de bumbum, que hoje tá na moda, como é que funciona isso? Então a gente trabalha, só que obviamente cuidando com a questão do desenvolvimento, né? Então a gente sempre explica, eu não vou trabalhar carga excessiva com uma criança de 10 anos. Ou 12 anos, né? Então, a gente vai trabalhando, é muito incentivado, né? Que a gente trabalhe, pode trabalhar o aumento, mas cuidando as cargas e toda a questão de mobilidade, né? Porque hoje a gente pensa assim, a criança, o adolescente sabe fazer tudo. E às vezes não. Porque lá na infância não teve as brincadeiras que a gente tinha. Então, hoje eu tenho alunos de 12, 13, 14 que eu tenho que trabalhar alongamento, flexibilidade e que não tem, né? E se for pensar, a gente tinha muito, porque a gente fazia um monte de coisa, né? Meu Deus, nossa vida era na rua. Estrelinha, essas coisas. Então, andar de bicicleta era uma coisa muito mais fácil. Pular elástico, te lembra disso? Com certeza, e hoje eu trago isso para eles, né? Então, é incentivado sim que a criança e o adolescente faça essa parte muscular, mas cuidando, né, a questão de articulação, e é muito importante esse fortalecimento, principalmente por conta da postura. Sim. Né? Então, às vezes a gente acha, não deve fazer. Deve sim, com orientação e cuidar, né, os processos, porque tem o período hormonal, né, que a menina vai passar, assim como os estirões, a gente tem que respeitar também esse processo, né, e trabalhar de uma maneira segura. Eu sempre falo isso, né? A gente tem que trabalhar, mas de uma maneira segura. Respeitando a alimentação e o perfil de cada um, né? Claro. Tá, e como é que faz pra te contratar, então? Vamos lá. É muito fácil. Ah, é? Pode me chamar no Instagram, né? Qual que é? Grace Nascimento. Ou pelo WhatsApp também. Grace com C, né? É, G-R-E-I-C-E, assim como se fala mesmo. Não é Grace, é Grace com C, Nascimento. Pode me chamar lá no Instagram, no direct, que a gente conversa também pelo WhatsApp. Lá eu dou dicas também. Faço vídeos de desafios com os alunos, eles curtam bastante. Então tem para todas as idades, né? Tanto criança quanto adulto também tem desafio para os adultos. E tu atende idoso também, no caso? Hoje em dia eu não tenho nenhum aluno com esse perfil idoso, né? Mas
se eu tiver procura, com certeza eu atendo É, também. porque também uma coisa que eu estava ouvindo alguém falar esses dias é que o Brasil, falando a nível de Brasil, né? O Brasil investiu, o Brasil olhou para os adolescentes, para os jovens, mas não olhou para os idosos. E alguém até escreveu essa nova classe de idosos que estão surgindo pós 50 anos, que são pessoas assim muito saudáveis, muito produtivas e que também buscam academia, que fazem ginástica, que, né? Enfim, E olha, interessante, por que que hoje eles são ativos? Porque desde a infância eles tiveram. eles tiveram esse estímulo, né? Então, hoje, todos os estudos que a gente vai ver, os cursos que a gente busca fazer, sempre vão relatar isso, né? A importância da atividade, da vida ativa na infância. Com certeza, quem é ativo hoje, na vida adulta e na parte, né? Quando chegar na sua faixa idosa, vamos dizer assim, vão ser idosos e adultos ativos. Então, a probabilidade de... Até porque, assim, quando chega, né, nessa parte da idade avançada, a gente vai perdendo parte muscular, né? Vai enfraquecendo. Então, quanto antes tu prevenir, tu vai jogando pra frente, né? Então, vai estimulando antes para depois tu colher esses frutos, né? Claro, claro. Olha aí, então, ó. Desde os 5 anos até a melhor idade, seja qual for a idade, né, você pode ser atendido na sua casa, no seu conforto, seja presencial, seja online, né? A Grace está aí oferecendo esse serviço que ajuda as pessoas. E a gente tinha muita outra coisa para conversar, né? Eu queria perguntar para a Grace, né, quais são as consequências daqueles que não querem nenhum tipo de exercício, né? Daí eu acho que a gente já respondeu, né? Que à medida que você vai envelhecendo, o seu corpo vai sentindo e vai parando de dar respostas, né? E você vai meio que se congelando ali, né? Vai se atrofiando. Então, a importância da gente ter essa rotina, porque deve ser uma rotina, na verdade, né? Sim, assim como alimentação, assim como qualquer outra coisa, né? Claro. Não adianta a gente só fazer quando a gente sente uma dor, né? Até porque às vezes já é tarde. Sim, né? Recuperar, buscar de volta. Aí tem que ir pra terapia daí, né? Fazer aquela... Exatamente, às vezes aí o processo é muito mais lento, né? Sim. Mais demorado. Então, quanto antes a gente puder prevenir, além de todos os benefícios que traz, né? Só que, com certeza, a rotina é o que faz a diferença. É isso aí, nosso episódio está chegando ao fim. Ainda vou dar mais uma palavra para a Grace, estimular você a começar alguma rotina. Comece devagar, né? Principalmente aqueles que estão na melhor idade ou aqueles que estão há muito tempo sem fazer nada, né? E vai crescendo, né? É uma crescente, né? Então, Grace, obrigada por ter participado com a gente. Deixa aí um estímulo para quem não está fazendo nada. Primeira coisa, levanta e dá um jeito na vida, né? Não, na realidade é assim, gente, como a pastora falou, o importante é a gente se movimentar, a gente analisar a nossa agenda, né? E priorizar, assim como a gente marca uma consulta lá com o médico, a gente marca lá na nossa agenda, ó, hoje eu vou tirar 15 minutos, não precisa ser 1 hora e meia. 15 minutos, dá uma caminhada. Hoje em dia também tem muitas aulas online que você pode acessar sem custo, né? Entrou lá, tem uma aula de 15, 20 minutos de alongamento. Tô com muita dor nas costas, trabalho muito home office, trabalho sentado. Então, o negócio é se movimentar, se mexa, porque com certeza você vai colher esses frutos lá na frente. Obviamente que agora você já vai colher fazendo, mas a gente tem que pensar no nosso futuro. Estimule os seus filhos, quem tem filhos, né, a se movimentarem. E através também dos exercícios, desses estímulos, eles também podem até mesmo se encontrar profissionalmente, né? Não digo só na área da saúde, mas hoje em dia, cada vez mais que a gente estimula eles a fazerem outras atividades, seja música, né? Eles também vão desenvolver. Então, se mexa, saia do seu lugar e você vai ver que os resultados vão vir.
Você vai agradecer depois. Ah, que legal, viu, gente? Então vamos nos mover. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Até semana obrigada. que vem. Obrigada, Grace. Obrigada.